É importante você entender que quanto mais rápido você se responsabilizar por sua vida, mais fácil ela tende a ficar. Então resolva o que você pode e o que você não pode. Você então fala com Deus. Diz assim o texto: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães, ou os dias dos asmos, dos pães asmos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, que toda distração caia por terra. Fala conosco não o que queremos ouvir, porque isso é muito pouco. Fala conosco o que precisamos ouvir. Tira-nos do conforto da mesmice e nos coloque no confronto das mudanças, e que esta seja uma noite especial, porque a tua palavra não costuma voltar vazia, sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Por isso, toma cada coração daqueles que estão aqui presentes ou aqueles que estão conosco na internet, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso, glória a Deus. Bom, deixa eu começar por esse texto, para te mostrar o que está acontecendo aqui, para te posicionar ou te localizar no texto. Bom, Jesus havia morrido, é verdade, ressuscitado, e ele foi embora e deixou o Consolador. Um problema está sendo estabelecido nos territórios dominados pelos romanos, na terra de Israel. Uma vertente religiosa está crescendo com uma força muito grande. As pessoas que estão liderando este movimento estão sendo impulsionadas por algo muito sobrenatural. Homens comuns, outrora pescadores, cobradores de impostos, pessoas simples e comuns, agora começaram a falar umas línguas esquisitas em alguns momentos de suas orações e cultos. E muito mais do que isso, eles começaram a manifestar poderes sobrenaturais. Situações onde a sombra de um chegava a curar, a roupa que o outro usava, se tocasse alguém, também ficava curado. Começou a haver notícias de que até mortos, em algumas reuniões, estavam ressuscitando. Manifestações demoníacas eram contidas pela presença e o poder que esses homens comuns agora carregavam consigo. E isso está fazendo com que esse movimento religioso ele cresça. E isso causa um desconforto muito grande em duas classes. A primeira era a dos religiosos que já estavam estabelecidos, os judeus, os mestres daquela época. Os homens que eram consultados, que eram doutores da lei, que eram pessoas capacitadas para ensinar às pessoas as escrituras sagradas do Velho Testamento. A popularidade destes homens que dificultavam a linha de comunicação entre o altar e os seus ouvintes. Agora esse ambiente estava ficando vazio, porque as pessoas queriam ouvir Pedro, Paulo, Estevão e outros pregadores da palavra. Isso está causando um alvoroço muito grande, tão grande que começa a virar um problema político. Tão grande que essa situação começa a tornar um ambiente desconfortável para os governadores, para a estrutura política. Porque esse tumulto entre os judeus e agora os cristãos começam a criar um ambiente polêmico. E é tão polêmico que, se essa notícia chega a Roma, que o governador não consegue conter ou não consegue administrar algo tão pequeno, um conflito religioso, o que seria se aparecesse no governo desses camaradas um conflito armado, uma guerra? Lembrando
que Jordânia, Síria, Iraque, ok? Nações tão pertinho, Egito. Pare e pense. Um problema está estabelecido. E quem é que tem que tomar uma posição? Herodes. É dele a responsabilidade. Se a notícia chega a Roma que Herodes não consegue conter um movimento religioso, provavelmente ele vai ser destituído. Roma pede a cabeça de Herodes. Ok, Herodes é removido de seu cargo, e Roma então manda um outro oficial, alguém habilidoso para lidar com crises, com problemas. Bom, se existe um problema, Herodes precisa resolver. Os judeus não conseguem, porque os judeus têm a visão apenas religiosa. E no que diz religioso, eles estão perdendo de lavada, porque esse grupo novo está cheio do Espírito Santo. Então, se Herodes não resolve, quem resolve é Roma, através, ou melhor, se os judeus não resolvem, quem resolve é Roma, através da força da águia, das pernas de ferro, da visão e do sonho de Nabucodonosor, certo? Vamos embora. O que eles têm é isso, a força de seu exército, o domínio de suas tropas, é o que eles têm. Então vamos usar isso através de quem? De Herodes. E qual é a melhor maneira de suprimir este movimento? Matar sua liderança. Vamos prender esses caras, esses indivíduos revolucionários que andam trazendo essas coisas tão incômodas para o povo. Então vamos matar apenas um de cada vez e vamos ver qual a repercussão. Porque também não adianta matar esses indivíduos e fazer com que essa crise chegue a Roma. A emenda fica pior que o soneto. Herodes perde o cargo do mesmo jeito. Então vamos buscar fazer as coisas de uma forma paulatina e crescente, se necessário. Vamos pegar alguém como Tiago, irmão de João. Vamos pegar o Tiago e vamos matar o Tiago. E vamos ver que repercussão isso tem. Bom, então agora Tiago é morto, ele é decapitado. E isso agradou o povo. Herodes fez a leitura e viu que foi legal matar Tiago. Ele começou a receber elogios dos líderes religiosos, que finalmente Herodes estava conseguindo conter. Então, se foi legal matar Tiago, vamos prender Pedro. E foi o texto que nós lemos. Vamos encarcerar Pedro. Não vamos matar Pedro por enquanto, mas vamos segurá-lo na prisão. Vamos colocar Pedro em segurança máxima, 16 soldados para tomar conta dele, dividido em guarnições. Ele vai ficar preso, algemado com 2 soldados, para que não haja possibilidade nenhuma de fuga. Essa é a situação que eu acabei de ler para vocês. Só te narrei para que você se encaixe nela e entenda. É isso, um cara preso em segurança máxima, certo? Um de seus correligionários, Tiago, foi morto. João, pouca coisa pode fazer. André, menos ainda. O que tem? O que tem é uma casa, não muito longe dali. O que tem nessa casa? Governadores, senadores, homens ricos, chefes de grupos revolucionários. Não, o que tem é um grupo de mulheres, em sua maioria, que também conta com alguns adolescentes e crianças presentes na casa. E o que eles têm? Eles têm apenas uma arma: a oração. É a única coisa que eles podem contar. Eles não têm influência política, econômica, militar, eles não têm nada. Eles têm apenas a força de se unirem em grupo e chorarem de joelhos, pedindo misericórdia aos céus. Mas o que é isso? Diante de soldados armados, diante de um Herodes nervoso, que precisa resolver essa situação, aparentemente não é nada. O que é isso? Isso é o que representa a campanha. Quando nós colocamos diante de Deus a infertilidade, que ninguém sabe nem por que veio com ela, como foi a história da irmã.
que juntou com seu esposo para fazer uma campanha para ficar grávida. E hoje anunciou que já faz aí o que, 2 meses ou 3 meses, que a notícia chegou de que o impossível se tornou possível. O que é uma campanha? É aquele casamento destruído, sabe, por uma credibilidade que foi jogada fora, por homens que nunca conseguiram cumprir aquilo que disseram no longo prazo. Apenas havia uma mudança momentânea, que desse a ele a sensação de que a perda do casamento não existe mais. Então agora posso novamente retornar às práticas anteriores. E depois de questões sucessivas desse tipo de comportamento, a mulher diz: eu não quero mais, eu não te amo, chega, acabou, e agora já era. Bom, agora não adianta mais dizer que você é fiel. Há um tempo atrás um cara me procurou e me disse: pastor, o senhor tem que falar com a minha mulher que eu a amo. Eu falei: você é louco? Não, ela gosta tanto do senhor, que se o senhor falar para ela que eu a amo, ela volta para mim. Eu falei: mas eu não posso, porque eu não sei se você a ama. Mas eu amo, pastor. Eu falei: então fala para ela que ela vai acreditar. Ele falou: não vai. E eu falei: não vai por quê? Porque não é a primeira vez. Já tem anos e anos que nós estamos nesse sofrimento. E eu falei: e você quer que eu? Você desgraçou com a sua reputação e agora quer acabar com a minha? Eu falei: não vou falar nada não, mano. Se vira. Reconquista. E o que ele precisava de mim? Não, ele precisava de Deus, porque é Deus que pode fazer o que o homem não pode. O que você tem? Um câncer? O câncer tem matado, só hoje matou 2 pessoas que eu conheço. Estou até com medo. Mas o que você tem? Algo que está matando os outros e que ninguém pode resolver? Fala com Deus, Ele pode resolver. Tem algo muito poderoso que você tem acesso. Sabe o que é? O poder da oração. Lá naquela casinha humilde, tem uma mulher falando com o Eterno, com Deus, com Todo-Poderoso. Ah, mas Deus está onde? Está mais perto do que você imagina. E aquela mulher está lá orando: Senhor, dá uma olhada no Pedro, o Tiago já morreu, esse não dá mais para orar. Mas o Pedro está preso, e o Herodes está afinzão de matar, está com o som do exterminador. O Herodes está chateado, está aborrecido, ele tem que dar uma satisfação para Roma. E o pessoal, os religiosos estão gostando de que está matando crente. Olha que negócio legal, matar crente. E a mulher está lá falando com Deus, falando com Deus, e Pedro dormindo. Não sei como é que um cara consegue dormir numa situação dessa, ainda mais amarrado com 2 homens. De repente, quem é que chegou na prisão? Um anjo. Você acredita nisso? Não. Pois é, por isso você precisa se converter. Que absurdo mesmo. Um anjo chega na prisão. O anjo chegou. O que ele traz consigo? Alvará de soltura. Certo? O anjo chegou, já invadiu a prisão. E os guardas? Eu não sei, não tem problema com o guarda. Anjo é anjo. Chegou, foi lá no Pedro e tocou do lado do Pedro. Falou: Pedro, acorda. Aí o Pedro acordou, meio acordado, meio dormindo. Olhou uma peça na prisão, olhou, tem um anjo. Pedro falou: estou sonhando. O anjo falou: Pedro, põe a sandália, pega a capa e vaza, maluco. Vamos embora comigo. O Pedro vestiu o sandalinha. Eu fico imaginando os textos bíblicos. Quão absurdos são. Botou a sandalinha, pegou a capinha, as algemas soltou, sem chave. Segura essa, mano. Certo? E os caras não acordaram, não. O anjo estava falando com Pedro e falando para os soldados: não. E eles dormindo. Certo? De repente, está tudo aberto. O anjo está indo na frente e o Pedro vai atrás. Mas tem um problema ainda. A porta de Bangu está fechada. A prisão está fechada. Só estou contextualizando, tá bom? Mas pastor, eu sou visitante, o senhor é doido é você que vem no culto. Tá certo? É isso aí. Escute só. A porta. De repente, quando o anjo passou, parecia a porta de aeroporto, de shopping. Só. E o Pedro andava, eu imagino o Pedro, ainda limpando os olhos. Chegou lá do lado de fora, o anjo rapou fora. Aí Pedro acordou direito. Falou: estou aqui mesmo, rapaz. Caraca, cadê o anjo? O anjo libertou o prisioneiro, vai ficar para ser preso também. O anjo foi embora
E agora, Pedro falou, eu vou lá para a casa da Maria, mãe de João Marco, lá onde o pessoal está orando. Eu vou para lá. Porque de lá saiu o poder, presta atenção, de lá saiu o poder, ok? Para me tirar de onde eu estou. Nossa proposta num evento como esse é dizer para você, se você pode sair de onde está sozinho, por favor, faça. Pare de pedir Deus para fazer o que é obrigação e o seu dever. Mas o que você não pode fazer, não desanime. Saiba que há um Deus no céu que pode romper todas as barreiras, entrar em lugares, ultrapassar dificuldades para te dar vitória. É isso que está acontecendo. Agora o Pedro vai lá na casa e chama. Quem é que vem atender? Uma garotinha. Depois você lê que eu não sou obrigado a ler tudo. Quando a garotinha chegou na porta, Pedro falou, sou eu, o Pedro. A garotinha nem abriu, coitado, ficou tão apavorada. Saiu correndo lá para dentro e falou, gente, o Pedro está lá na porta. Sabe o que o pessoal falou? Pedro na porta. O que é mais estranho é que o pessoal está orando para o Pedro ser solto. E quando o Pedro é solto, eles não acreditam. Você está rindo delas? A gente faz isso. Você está aqui orando para o seu marido, Senhor. Pega o pé de pano, aquele cavalo, e transforma num príncipe. Aí ela termina de orar e diz, às vezes eu falo tanta besteira com Deus. Ou seja, isso acontece só comigo ou com você também? Senhor, me cura, mas nossa, que dor. Vou acabar morrendo mesmo. Para e pensa, tem hora que parece que a gente joga contra o gol. Eu era moleque e meu tio comprou uma mesa de sinuca. E não tinha ninguém para brincar comigo. Eu chegava do colégio, eu jogava sinuca comigo. E era muito legal. Por quê? Porque às vezes eu ganhava de mim mesmo. Se eu joguei mal numa bola, eu trocava de bola. Eu falava, não, eu também sou o outro lado. Às vezes, na hora de orar, parece que é isso que acontece. Dependendo da situação, se está a favor, eu estou do lado de cá. Se está contra, eu falo, meu Deus, não vai acontecer. Deixa eu falar uma coisa com você. Independente do que acontece, continue orando. Continue orando, clamando a Deus, porque Deus pode fazer o que ninguém pode fazer. Pedro foi solto, sim ou não? Isso. Por quê? Porque mulheres estavam orando. Só queria lembrar você uma coisa muito ruim. O Pedro morreu. Sabia disso? Em outra ocasião. Então tem hora que você vai orar e a pessoa vai viver, mas tem hora que você vai orar e vai morrer. Então aprenda a lidar com isso.